Que alegria receber você aqui no programa Filosofia para a Vida. A filosofia indicada para o cotidiano, para o dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouco desse pensador, José Ortega y Gasset, um pensador espanhol que cunhou a célebre frase: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Ortega, ele nasceu em Madrid em 1883 e morreu em 1955. Então ele é um filósofo do século XX e por isso também um filósofo contemporâneo. E o pensamento do Ortega repercutiu bastante na história da filosofia, né? Sobretudo então pela sua frase: eu sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. O que Ortega quer dizer com isso? Que o ser humano, ele não é uma pura ideia, não é apenas um eu abstrato, solto no mundo, mas que também o ser humano, ele não é mais um objeto entre tantos objetos que estão no mundo. Então Ortega, ele, na sua filosofia, ele prega essa síntese do ser humano: eu e as minhas circunstâncias. Então, o ser humano é aquele que está no mundo, é aquele que se faz no mundo. Não se entende o ser humano sem o mundo, e não se entende o mundo sem o ser humano. Então as circunstâncias, elas são fundamentais para compreender, né, quem de fato o ser humano é. Mas nós vamos voltar um pouco a essa ideia. Queria falar também de uma obra clássica do Ortega, que é A Rebelião das Massas. Então é nessa obra que Ortega, ele cria a metáfora que ficou famosa, célebre, do homem-massa. Né? Do homem-massa que deve transitar, então, né, para sair da massa, deve transitar para a nobreza, para o homem nobre. Mas também falaremos sobre isso. Então vamos voltar à questão do eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. O Ortega, quando jovem, né, com 19 anos, ele parte para a Alemanha. Para quê? Para fazer filosofia. Então, para o Ortega, a filosofia melhor, a filosofia mais refinada, a filosofia mais importante era feita na Alemanha. E se ele quisesse salvar então a sua Espanha, que naquele momento experimentava um subdesenvolvimento muito grande, ele deveria ir para a Alemanha e ali encontrar um novo modo de pensar a sua querida Espanha. Ortega tem no coração o desejo de estudar profundamente a Kant, né? E consegue esse intento. Né? Quando ele retorna para Espanha, ele vai dizer a um amigo dele que não existe na Espanha ninguém mais que saiba Kant melhor que ele. Então Ortega leva a sério esse desafio, essa tarefa de absorver a filosofia kantiana, que é o idealismo transcendental. Porque para Kant e para o idealismo, o homem é um fabricante de mundos. Então você tem a capacidade de filtrar o mundo, né, pelo seu intelecto, né, pelo seu pensamento. Então, em Kant, o homem, ele não conhece o mundo na sua essência, mas ele conhece o mundo naquilo que o seu intelecto pode permiti-lo de conhecer o mundo. Então aqui está a grande sacada do Kant. Né? Eu não conheço o mundo como o mundo é, mas conheço o mundo na medida em que eu filtro esse mundo pelas formas puras do meu intelecto, né? Por aquilo que está no meu intelecto, na minha razão, na minha inteligência. Então por isso, né, o Ortega vai criar essa expressão que em Kant o homem é um fabricante de mundos. E o Ortega, ele quer fabricar esse mundo novo para a sua amada Espanha, aprendendo Kant, absorvendo Kant e levando Kant, então, com toda a sua filosofia,
para a Espanha. Mas ali, ao chegar, né, Ortega ele sente que o idealismo transcendental não é a melhor solução para a Espanha e ele procura pensar então, ele procura construir uma filosofia autóctone, ou seja, uma filosofia própria do seu meio cultural, do seu mundo espanhol. E aqui o Ortega ele vai começar então a criar aquilo que se chamará vitalismo. Então, uma filosofia da vida. Porque para Ortega, tudo que acontece com o homem, com o ser humano, acontece na vida. Né? Tudo está atrelado à vida. E aqui Ortega ele discorda do Descartes, que dizia, penso, logo existo. Para Ortega, isso não é verdade. Né? O princípio da realidade não é o pensamento, mas para Ortega, o princípio da realidade é a existência, é a vida. Né? Por isso ele vai trocar então esse dito, essa expressão do Descartes e vai dizer existo, logo penso. Então para Ortega tudo começa na existência, tudo começa na vida. A vida é a nossa realidade mais radical. Né? A vida é a última realidade. E por isso a filosofia deve fazer essa grande investigação, né, em relação à vida. Saber o que a vida é, saber o que a vida comporta, né, enfrentar a vida como a vida é. Então, em Ortega, nós vamos encontrar, né, uma grande capacidade de abraçar a vida como a vida se apresenta, de abraçar a vida como a vida é. Isso significa abraçar a vida com as suas circunstâncias, né, que eu não pedi, mas que estão ali. O Ortega ele dá um exemplo que para o ser humano a vida é jogada, né? Então o ser humano ele recebe essa vida, né, como se essa vida fosse jogada para ele. Então o ser humano ele tem a vida jogada para ele e ele também é jogado na própria vida. O Ortega dá um exemplo, é como se esse homem fosse empurrado num palco de um teatro, a plateia está toda ali esperando o espetáculo acontecer, mas esse homem não tem roteiro nenhum. Então aqui está para Ortega, né, o drama que a vida pode ser, ou pode representar. Porque ninguém te deu um programa do que a vida é. Ninguém te deu uma receita do que a vida é. Mas quem vai construir a sua vida, a sua existência, é o próprio homem, com as suas escolhas e também com as suas decisões. Então aqui não se diz que Ortega foi um existencialista. Ele não queria, né, esse rótulo, até porque ele discordava muito do existencialismo do Sartre, que para ele era muito pop, muito popular, e ele queria então ser reconhecido como um vitalista, ou seja, um pensador que pensa profundamente o fenômeno que é a vida humana. Ortega ele fará isso então, né, esculpindo a sua célebre frase: eu sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Então, para Ortega, independentemente da circunstância a qual você está hoje, você é convidado a salvá-la, a salvar essa circunstância. Independente do meio no qual você está, independente da cultura na qual você cresceu, né, independentemente das possibilidades de vida que você teve. Então, qual é a tarefa do ser humano? A tarefa do ser humano é salvar as suas próprias circunstâncias, né? Seja esse homem quem ele for. E é claro que aqui o Ortega, né, para facilitar essa ideia, ele fala do projeto, né? Para ele o homem é sobretudo um que fazer. Então o homem encontra um sentido na vida na medida em que ele estipula um projeto e coloca nesse projeto o seu coração, a sua mente, as suas capacidades, as suas potencialidades. Então o homem é aquele que desenvolve um projeto.
E será esse projeto a dar um sentido para a vida desse homem. Falava para você da outra obra do Ortega, A Rebelião das Massas, e nessa obra o Ortega vai falar então do homem-massa. Ele diz que o grande perigo do Ocidente, ou da cultura ocidental, é a presença do homem-massa. Quem é o homem-massa? É o homem que não pensa, um homem que deixa se levar por slogans, um homem que deixa se possuir por preconceitos, e que se move também no campo das discriminações. Então, alguém que não pensa. E para um pensador do porte do Ortega, se o homem não pensa, isso é uma tragédia. Então, o que o Ortega ele vai tentar fazer na sua Espanha? Ele vai tentar dar uma formação cultural, erudita, filosófica para o homem espanhol. Porque para Ortega, a saída da Espanha é somente no campo da educação. Somente na medida em que o homem espanhol ele tiver então essa compreensão, essa ideia de que a sua formação pessoal, como pessoa, é de fundamental importância, porque esta é a condição que ele passa de homem-massa para homem nobre. Quem é o homem nobre? O homem nobre é aquele que não mede esforços para cumprir o seu projeto, o projeto de vida que ele mesmo estipulou para ele. Então, o homem nobre é esse homem que se prepara, que estuda, se forma, para que ele possa, de fato, realizar o seu projeto de vida, ou realizar a sua própria vida. Então, Ortega ele dá um grande acento para a questão da formação pessoal, e ele vai fazer isso, então, na sua Espanha, para que o seu pensamento chegue ao máximo de pessoas possíveis. O Ortega ele vai escrever em jornais, em revistas, ele vai ter programas radiofônicos. Por quê? Porque ele quer fazer essa divulgação da filosofia. Ele quer chegar ao máximo possível no coração dos espanhóis. Talvez por isso o Ortega ele vai sofrer essa crítica de ser um filósofo superficial, um pensador que não vai às profundezas do pensamento, por conta dessa gana que o Ortega tem de divulgar a sua filosofia ao máximo possível, nos jornais, nas revistas, no rádio, que são meios que não atendem ali a uma profundidade. Mas mesmo assim, Ortega não hesita e ele vai então para essa fronte, para essa trincheira, para esse campo de batalha que é formar o homem espanhol. Um pouquinho de Ortega para você. Nos vemos então no nosso próximo programa.